Pergunta 976. O espetáculo do sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons espíritos uma causa de aflição e, neste caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? Muito boa, né? E falando de tal, estava na colônia e quando ele desce ele começa a sentir uma angústia, a influência do cheiro mal, do mal, né? Dos fluidos materiais. Eles são espíritos de terceira ordem que, ao se aproximar de regiões onde o cheiro dos seus desejos que ele estava ocultando se aproxima, ele começa a sentir o pesar da sua condição, que estava momentaneamente afastado, mas ele é um espírito de terceira ordem, ok? Os bons não, os bons superaram a influência do espírito sobre a matéria. E primeiro, os bons sabem que certos sofrimentos são necessários. Nós aqui é que temos essa... Não, já deu certo, falando de tal, está com a doença, já deu certo, Deus quer não, Ele quer porque eu quero. Essas pessoas ainda não entendem a justiça divina. Ele está passando por aquilo porque é um estágio necessário para a sua depuração, para que ele reflita, para que ele entenda o verdadeiro sentido da vida. Os bons já sabem isso. Não é aquele Jesus, Madalena arrependida, o que fizeram com a terra, ela está envolta em trevas. Ou aquele Jesus que encontrou Eurípides, por que você chora, mestre? Eu choro por aqueles que me conhecem e não praticam. É o Espírito, Jesus de terceira ordem, arrependido, choroso. Não. Os espíritos puros gozam de inalterável felicidade. Escala espírita. Então, e aí? Mas os bons não... Caramba, ele é bom, mas e aí? Porque ele falando de tal, desceu em fila indiana com uma lanterna e todo mundo atrás da pessoa para não sentir. Isso aí não é espírito de terceira ordem, não. Isso é outra coisa. Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá um fim. Auxiliam aos outros a se melhorarem e lhes tendem as mãos. Essa é a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Então os espíritos sabem que aquilo vai trazer experiência e que a experiência necessariamente precisa ser vivida para que ele supere. Se o espírito tira aquilo, ele não ganha experiência. Mas o espírito tal, quando falando de tal e em tal lugar, ele se mostrou na frente, impediu. Porque ele não é espírito de segunda ordem, porque ele não é o anjo da guarda. O anjo da guarda não pode fazer isso. O anjo da guarda pode dar bons conselhos, mas não pode interferir de forma direta. Por quê? Porque se ele faz isso, ele tira o mérito do ser. E a pior coisa que alguém pode fazer a outro ser é tirar-lhe o mérito. Pergunta 976A. Isto concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas, dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Mas o anjo da guarda não foi pai dele, não foi irmão. Uma mãe, um pai, não vai sofrer? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas elas consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que esses são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmo todos passageiros. Então os esclarecidos, eles vão sofrer, pelo contrário, falando de tal, perdeu o emprego, perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu a casa. Eu estou triste. Ele fica triste se você não se resigna. Por quê? Porque ele sabe que quando você não se resigna, você não passou pela prova. E você se submete a passar novamente. Claro que os inferiores desequilibrados vão pesar. E nós vemos isso em reunião mediúnica. Mas os esclarecidos não. Os espíritos familiares mais evoluídos não. Os menos evoluídos podem até sentir pesar, sim.
pela briga, por tantas coisas, né? Que são sofrimentos morais.